Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos juntos por colinas de Galileia devagar com respiração tranquila para lembrar como o silêncio prepara o coração para pequenos milagres. Realidade mansa, você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas com poeira, sol, pedrinhas nas sandálias e pausas curtas para a água. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz de que cidade você me ouve e que horas são por aí, cada fuso tem seu pôr do sol e eu quero caminhar no seu ritmo. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você desce um carreiro entre colinas verdes, pasto recente da chuva e o mar da Galileia brilha como vidro mesmo com remos cortando lá longe. O ar cheira a cevada tostando em fornos simples, a peixe salgado vindo dos barcos de Betsaida e a poeira boa que conta histórias no sol. Você ajusta o manto, sente o couro das sandálias e ri baixinho porque ninguém planejou um piquenique santo, mas todo mundo apareceu com fome. Os romanos marcam distâncias com marcos de pedra na via, práticos e frios, você passa por um e ele não aplaude sua caminhada, claro. À esquerda um talude com capins altos, à direita figueiras jovens tentando parecer antigas e um pardal audacioso reivindicando liderança do caminho. Você encontra gente simples, pescadores, mães com crianças sonolentas, idosos de passo curto e todos seguem na mesma direção como água buscando leito. Alguém comenta sobre impostos e o preço do sal, outro fala de cura, você finge não ouvir seu estômago opinando com argumentos convincentes. No alto de um outeiro o vento traz risos, ninguém faz barulho demais, mas a esperança levanta a cabeça como cordeiro curioso procurando pasto. Você percebe cestos de junco nos ombros de alguns, trançados firmes, bons para pão, peixe e figos, artesãos de beira de lago dominam essa paciência. Curiosidade, esses cestos também servem de travesseiro improvisado para viajantes cansados, práticos, limpos e convenhamos melhores que uma pedra simpática. Historiadores debatem se este encontro foi perto de Betsaida, Julias ou mais a oeste por Tabga, a brisa indiferente sopra do mesmo jeito. Você chega onde a grama se deita macia, primavera tardia pintando colina e o lago responde em prata com barcas cruzando em rotas silenciosas. As rotas de barca ao entardecer cortam o lago em diagonais discretas, remadores preferem águas calmas quando o vento cochila e as sombras alongam. Você escolhe um lugar, estende o manto e o corpo desaperta, ninguém anuncia, mas todos entendem que a pressa ficou longe lá atrás. Um menino corre com passos de poeira e alegria segurando um cesto que quase canta, tampado por um pano gasto, ciumento do conteúdo. Você sorri para ele e ele devolve aquele sorriso de quem não sabe que está no meio da história, o que é um presente. Do lado, dois pescadores com mãos encalejadas conversam baixo sobre o vento de ontem. Parece entrevista técnica, mas o assunto real é o jantar. Você repara na ordem gentil que nasce sem ordens altas, grupos se formam de 50, de 100, vizinhanças temporárias costuradas com risos pequenos. Uma senhora divide uma azeitona, um velho corrige a posição do cajado e as crianças fazem inventário sério de formigas e nuvens. Você pensa nos hábitos da sinagoga, onde a vida comunitária se organiza em leituras, orações, anúncios práticos. Aqui a liturgia é grama verde. O sol abaixa e as sombras se juntam como se quisessem caber todas em um cesto. Você respira, conta até 5 e ri de novo. Um amigo cochicha que trouxe pão de cevada escondido. Você promete não julgar, apenas lembrar discretamente essa estratégia profissional de sobrevivência básica. Você observa Jesus à distância, sereno, sem pressa de controlar o clima, só a presença organiza, igual vento que alinha trigo sem discursos. Ele ergue os olhos como quem conhece a cozinha do céu, você sente que uma mesa invisível está sendo posta em silêncio, prato por prato. A bênção sobre o pão não faz barulho, mas faz sentido, há gestos antigos ali, a gratidão que rega raízes onde a fome mora. Você pensa que milagres muitas vezes começam como hábitos teimosos de agradecer, pouco barulho, muito fundamento e mãos que conhecem o cotidiano. Alguém pergunta o que tem no cesto do menino, você dá de ombros com elegância, autorizado por décadas de prática em evitar fofocas nutritivas. O vento vira páginas invisíveis, o lago muda de prata para chumbo claro, pássaros fazem reunião de condomínio nos juncos votando pelo silêncio. Você toca o trançado de um cesto e sente como as fibras aceitam nó e curva, a sabedoria paciente em tudo que recebe e dá.
Os estudiosos ainda discutem se os 5.000 contava apenas homens com famílias não listadas, números são úteis, pessoas são a matemática verdadeira. Você observa que ninguém está gritando, coordenação saiu do bolso dos que vieram cedo e a paz se espalha como sombra de nuvem generosa. Um rapaz oferece água com um humor discreto, é uma jarra modesta, mas tem talento para parecer milagre quando a conversa seca. Você lembra de viagens pelo lago quando o entardecer puxa rotas diagonais, barqueiros sabem que marolas obedecem melhor quando a luz fica deitada. No bolso da memória você guarda a cena, cestos esperando, mãos abertas, fome sem desespero, é receita simples para histórias que dão certo. Uma abelha visita a borda do cesto, decide que pão não é flor e parte com dignidade como especialista em ética da polinização. Você escuta risos baixinhos quando alguém diz que trouxe só meio peixe, estatística interessante, mas ninguém aqui está montando relatório para César. O terreno inclina generoso, você vê a água além e ela responde à luz com um brilho que acalma pensamentos inquietos sem esforço. Há um rumor de expectativa daqueles que não pressionam, você aprende que esperança educada fala baixo para não assustar o cuidado que chega. Você observa que os cestos vazios têm a mesma beleza dos cheios, objetos prontos para serviço já participam do milagre antes dele acontecer. No horizonte uma barca corta a água como agulha costurando tecido azul, cada remada diz sim sem precisar explicar nada para ninguém. Você ajusta o assento, solta um suspiro comprido e percebe que a tranquilidade também alimenta, não enche o estômago mas acalma o mapa. Os mais velhos contam de quando a chuva atrasou e mesmo assim a cevada vingou, experiência vira refrão confiável e você aprende ouvindo. Você se pega agradecendo pelo nada barulhento, vento, grama, água, gente, parece pouco mas sustenta um mundo inteiro quando a pressa se cala. O menino do cesto encosta perto de você tímido, você faz cara de segredo profissional e ele ri como quem topa missão maior. Entre risos discretos chega a hora de repartir, ninguém anuncia trombetas, ninguém bate palma, a música melhora o som de pão passando. Você percebe que fome e esperança andam de mãos dadas, quando uma encontra chão a outra pega emprestada a coragem e vira caminho sob os pés. Seus olhos passeiam pela colina, contam histórias nas roupas simples e entendem que o extraordinário prefere porta discreta como visita amiga. Você guarda no coração o barulho pequeno dos cestos, parece nada mais, é o tipo de som que a memória repete quando a noite chega. E sim, você ainda está com fome, porém menos preocupado, às vezes antes de chegar o pão chega a paz e ela já alimenta. O lago respira junto com você, as colinas parecem formar uma concha grande guardando cada conversa, cada suspiro, cada risada baixa de alívio. Você desliza o olhar para Jesus outra vez, não há espetáculo, só firmeza mansa como quem sabe que dar começa pela gratidão. A tarde termina de acender suas cores, a primeira estrela ameaça aparecer indecisa como aprendiz de acendedor de lamparinas no céu. Você ajeita o manto, decide confiar no próximo passo e o coração aprende a esperar sem ansiedade, o que já é milagre discreto. Se faltou alguma marmita ninguém aponta dedos, quando a fome encontra a bondade o juízo tira folga e a mesa cabe mais gente. Você repousa as mãos sobre os joelhos, sente o tecido áspero e agradece pelo dia que se dobra, rendendo-se ao descanso que chega. Ao longe crianças brincam de medir o vento com braços abertos, técnica excelente, relatório confiável, ciência da alegria aprovada por especialistas locais. Você grava por dentro o mapa da cena, colinas verdes, gente boa, cestos de junco, água azul e um silêncio que sorri sem pressa. E quando você fecha os olhos por um instante, não é para dormir, é para escutar melhor o que a paz está dizendo. Seção 2. Você segue pela via poeirenta onde passos antigos marcam o chão e novas sandálias aprendem rapidamente que o pó também faz parte da conversa. À frente famílias caminham devagar, crianças colecionam pedrinhas e alguém carrega a água num odre que rende como porta velha que ainda guarda a acolhida. Um burro puxa a caravana com autoridade tranquila, você percebe que ele tem opiniões firmes sobre ritmo, pausas e curiosamente sobre sombra disponível. Marcos miliares romanos aparecem de trecho em trecho, frios e úteis, medem distâncias sem pressa, lembrando que a estrada serve impérios e caminhantes cansados. Você ouve sotaques diversos, pescadores de Cafarnaum, camponeses da planície, vendedores de sal, cada voz traz um mundo pequeno no bolso protegido. O cheiro de couro quente mistura-se a pão de cevada, alguém guarda pães envolvidos em folhas de figueira, truque simples para manter umidade generosa.
Os soldados auxiliários passam em dupla lanças à vista olhar prático, lembram que a paz romana prefere vigilância constante a discursos heróicos sobre segurança. Você nota um pequeno posto de pedágio improvisado, o cobrador sorri como protagonista, mas é figurante na sua história, o que consola sua bolsa. Fato simples de estrada ou cursos públicos transporta mensagens oficiais, para gente como você a notícia viaja a passos humanos e rumores pacientes. Os estudiosos ainda discutem se aqui cruza um braço da Via Maris, rota costeira antiga, você discute internamente se a sede permite outra pausa. Um pescador aponta o lago dizendo que a brisa de hoje favorece remos leves ao entardecer, conhecimento de vento vale mais que mapas elegantes. Uma mãe ajusta o lenço, compartilha figos com a criança e você sente que pequenos gestos corrigem grandes cansaços melhor que discursos em praças. O som de sinetas miúdas nos arreios dos burros ajuda caravanas a se ouvirem, curiosidade prática que evita esbarrões poéticos mais doloridos entre vizinhos. Você passa por oliveiras de troncos retorcidos, esculturas vivas, elas sabem guardar segredos de colheitas antigas melhor que escribas com tinta impecável. Perto dali um ancião conta que o imposto do sal pesa mais que o próprio sal, você ri baixo porque a metáfora chega pronta. Nas bolsas moedas de cobre mostram símbolos seguros para judeus, Herodes Antipas evita rostos e a moeda parece tímida preferindo palmas e coroa. Você experimenta o passo longo depois o curto, aprende que a estrada ensina economia de movimentos como mestre paciente com vara invisível. Uma senhora oferece tâmaras com a solenidade de cerimônia real, você aceita porque diplomacia alimentar constrói alianças mais rápidas que tratados selados. Historiadores debatem se multidões assim seguiam sempre por encosta norte buscando grama fresca ou se alternavam rotas para evitar desgaste do terreno. Você percebe cantigas de trabalho adaptadas para a viagem, o refrão fala de água fria, o que convenhamos é marketing convincente para corações com sede. A sombra de uma figueira oferece assembleia breve, você encosta, escuta o zumbido das abelhas e sente que a paciência também é provisão diária. Um vendedor ambulante anuncia peixe seco, ele insiste que é melhor do lago ontem, o entusiasmo ajuda e a conversa vira tempero para a fome. Você observa sandálias remendadas com fibra de palmeira, artesãos da região conhecem os nós que seguram caminhos quando a sola decide filosofar. Ao longe a superfície do lago pisca como prata agitada, barcas pequenas esperam a hora certa porque pressa e remo raramente fazem amizade. Curiosidade, alguns enrolam o pão dentro do manto por instantes usando o calor do corpo para amaciar a crosta, solução doméstica sem dificuldades teológicas. Você encontra um conhecido de Cafarnaum, fala de impostos, doença e esperança, percebe que conversas no caminho juntam cansaço e coragem na mesma tigela. Mais adiante um jovem treina passos longos com cesto vazio, inteligência tática porque cesto leve corre melhor, mas ainda parece útil, promissor, paciente. Os romanos mantêm calçamento em trechos importantes, noutros cascalho basta, você prefere o trecho macio porque joelhos lembram argumentos contra pedras excessivas. Você nota marcas de rodas finas, provavelmente carroças administrativas, a burocracia também viaja com pergaminhos que não alimentam mais, carimbam realidades. Uma brisa visita sua nuca e você considera seriamente promover a brisa a melhor companheira de viagem, promoção imediata sem estágio probatório por méritos. Os estudiosos ainda discutem se grama verde em relatos indica primavera perto de Páscoa, você discute se seus pés merecem descanso agora ou depois. Crianças inventam jogos com pedrinhas, estabelecem regras, aplicam multas simbólicas, você aprende que justiça brincalhona funciona melhor que decretos em bronze. Uma faixa de sombra se alonga como promessa de abrigo, você entra nela e o corpo agradece com um suspiro que poderia virar canção. Você escuta histórias de cura sussurradas, nomes ditos com cuidado, o rumor viaja melhor que mensageiro montado quando a esperança serve de cavalo emocional. Perto do lago vendedores oferecem redes menores para sardinhas, técnica local prefere malha fina ao amanhecer, detalhe de ofício que explica panelas cheias. Você repara em alguém com manto azul gasto, a cor ainda guarda mar dentro, lembrando que tecidos contam viagens como mapas discretos sobre ombros. Um jovem tropeça, não cai, recebe aplausos gentis, humor calmo faz parte da liturgia do caminho onde ninguém leva a si muito a sério. Você toca a borda de um cesto de junco, o trançado responde com firmeza macia, tecnologia antiga que entende partilha melhor que discursos elaborados.
Historiadores debatem se os cestos aqui eram cofinói regionais menores ou variações maiores. Você debate se 2 figos justificam abrir seu estoque. A estrada faz curva suave e revela o lago inteiro, sua respiração alinha com as ondas como se alguém regesse seu passo com vara invisível. Você percebe grupos se formando naturalmente sem gritos, é como se a esperança tivesse sinalização própria invisível mais eficaz orientando cada vizinhança temporária. Um velho brinca que caminhar é imposto que ninguém fiscaliza, você ri porque algumas piadas vencem auditorias difíceis inclusive a do cansaço atual. Você cheira fumaça distante de fornos, a memória identifica a cevada torrando receita de infância que faz o estômago votar unanimemente por intervalo curto. Crianças perguntam se milagres fazem barulho, você responde que alguns preferem sussurro e são os que mais duram quando a noite chega sem pressa. Uma nuvem demora sobre o lago como mão estendida, sombra e água fazem parceria boa assinam tratado com seu corpo cláusula de descanso. Você nota estalos ritmados de bastões, pastores conversam com ovelhas assim linguagem antiga de madeira no chão eficiente econômica sem burocracias extraordinárias. Os estudiosos ainda discutem se encontros assim começaram espontâneos ou com coordenação prévia de aldeias, você decide que a sede organiza melhor que cartazes. Você avista Jesus mais adiante cercado mas sem sufoco, a presença dele abre espaço como o vento que endireita trigo sem argumentos profissionais. Então você encontra lugar de grama fresca a sol se inclinando e percebe que a estrada trouxe gente diferente para uma fome parecida mansa sem alarde. Seção 3. Você se aproxima dos fornos tabum ainda quentes, o ar traz pão de cevada leve fumaça doce e histórias assadas em casca fina. Pães pequenos descansam em panos marcados com cortes cruzados para repartir fácil, generosidade aprende geografia na palma das mãos calejadas. Alguns vilarejos usam forno comunitário, cada família reconhece seu pão por um selo discreto tradição prática que impede debates injustos sobre propriedade fragrante. Você observa a farinha nos punhos o pó claro gruda como lembrança, pão começa humilde como quase toda coisa que termina alimentando muita gente. O cheiro de peixe salgado chega do lago, Magdala chamada taricheia por alguns processa cardumes que viajam em cestos e ânforas até cidades vizinhas. Os estudiosos ainda discutem se taricheia equivale exatamente a Magdala ou designa o bairro industrial das salgas, você aceita que peixe-nomes adotam apelidos. Barcos trazem tilápia e sardinhas barbel, os menores viram conserva em salmoura companheira fiel do pão de cevada que democratiza merenda e conversa breve. Você pesa o cesto nas mãos leve agora promissor depois, junco trançado respira o alimento evitando condensar calor que estraga curiosidades comestíveis. Curiosidade calma algumas tampas de cesto servem como peneira improvisada para tirar excesso de farinha, habilidades domésticas fazem milagres logísticos antes dos grandes. Você lembra que cevada é pão do povo, trigo visita mesas ricas mas cevada mantém aldeias em pé firme igual muleta bondosa para dias econômicos. Um pescador mostra peixinhos miúdos risca o preço na poeira e ri, matemática de feira raramente erra especialmente quando fome aponta a tabela. Você observa mulheres amassando massa com água morna e sal, os punhos sabem tempo e o silêncio do trabalho lembra oração sem discursos. Forno tabum come galhos finos e exala calor constante, a borda interna guarda sabor como memória de refeições antigas ensinando as novas. Você encosta o ouvido no cotidiano estalos da lenha risos contidos faca raspando pele de peixe, som simples que organiza a fome em filas pacientes. Historiadores debatem se os pães de cevada eram mais achatados lembrando pitas ou pequenos firmes densos, você decide respeitar todos desde que alimentem. Um tio avisa controle de porções é virtude, você concorda exceto quando sardinhas olham com aquela cara de milagre possível pedindo revisão de critérios. Você sente o sal fino nos dedos lembra que conservação foi tecnologia que ampliou mesas, viagem longa cabe dentro de punhados que vencem a distância. Alguém sugere molhar o pão rapidamente para amaciar, truque doméstico que salva dentes cansados e mantém dignidade romântica dos fornos apesar do vigor. Você guarda um pedaço para a criança vizinha que faz cara de segredo compartilhado, alianças nascem assim com migalhas que desenham mapas de confiança. Um menino do cesto passa correndo, o pano levanta e revela pontinhas de peixe, você finge distração profissional currículo longo em não estragar surpresas.
Você experimenta mastigar devagar, a mente desacelera junto como remos que encontram cadência, parece ciência mas é só respeito pelo alimento presente. Curiosidade discreta: algumas famílias marcam pães com pequenos carimbos de madeira, no forno comum cada selo garante devolução correta sem dramas culinários públicos. Você observa um pescador limpar escamas com facas curtas, as lâminas brilham sem arrogância e o lago parece aprovar o currículo silencioso delas. Mais ao lado alguém torra grãos de cevada numa chapa, estalo fino anuncia que está pronto, som que lembra chuva conversando com telhas. Você percebe que fartura não chegou mas também não falta, é território da esperança onde cada pão pequeno faz amizade com paciência grande. Um amigo brinca que sardinha não discute dogmática, ela parece partilhada e prova argumentos melhor que debates longos, você aprova esse método prático. Os romanos preferem estradas, você prefere mesa, ambos mantêm impérios funcionando cada qual no seu ministério, o seu inclui mastigar, agradecer, repartir. Você escuta o lacre de uma ânfora sendo rompido, cheiro salgado sobe como litoral compacto visitando a colina com convite sincero para a companhia. Uma mulher sorri e oferece um pedaço, você retribui com figos, comércio afetivo funciona em qualquer época sem taxas e com recibos guardados no coração. Você nota que muita gente trouxe pouco, outros quase nada, quando a generosidade começa esses pouquinhos fazem amizade rápida e crescem como surpresa razoável. O menino segura o cesto com as duas mãos, você protege o segredo dele como quem guarda a semente que ainda precisa de solo oportuno. Você pensa nos mercados de Cafarnaum, peixe fresco de manhã seco à tarde, logística sábia que conversa com sol e sombra, dois gerentes exigentes. Os estudiosos ainda discutem se peixarias da margem ocidental exportavam mais que as do norte, você conclui que quem tem remos prontos responde primeiro. Você toca o sal grosso dentro de um pequeno saco, cristais parecem estrelas de bolso prontas para acender sabor quando a noite pedir reforço. Uma senhora explica que cestos descansam inclinados para ventilar, técnica simples evita bolor porque milagre adora cooperação com prudências que cabem nas mãos. Você presta atenção ao ritmo dar passar receber, cadência mansa que ensina a música gente faminta, é coral prático comestível afinado pela necessidade. Um amigo sussurra que pão de cevada cansa menos o sono, você confirma com teste empírico em andamento, mastiga devagar e boceja com elegância. Você percebe a delicadeza de não olhar fixo para cestos alheios, etiqueta antiga evita constrangimentos modernos e a paz continua servindo porções adequadas. No chão farelos contam a história recente, cada migalha diz que alguém foi atendido, arqueologia imediata com resultados auditáveis sem burocracia nem martelo. Você lembra dos jarros de pedra nas bodas, outra ocasião em que cotidiano virou palco, parece que o céu gosta de atuar nos utensílios comuns. O sal pica um pouco, um corte no dedo, você lava rápido, rende um aio tímido, PG-13 preservado, relatório médico favorável, paz assegurada. Você observa que a fome conversa menos quando recebe escuta, pão responde perguntas silenciosas e peixe assente com barbatanas discretas, teologia prática do jantar. Um jovem pergunta se um cesto dá conta, você lembra que junco tem memória boa, aprende curvas, sustenta pesos e não entra em pânico com abundância. Os estudiosos ainda discutem se contagens antigas excluíam mulheres e crianças, você decide contar risos também porque multiplicam coragem de um jeito silencioso. Você guarda metade do pão para depois, prova peixe com limão inexistente, opa, anacronismo evitado, obrigado, seguimos com sal, azeite e conversa boa. A brisa gira e traz sino distante de cabras, o som cabe bem entre mordidas como trilha discreta aprovada pelo sindicato do descanso. Você prova a água de um odre, fresca o suficiente, levemente salgada de estrada, milagres também gostam de hidratação, protocolo básico para longas esperanças. O cesto do menino some entre ombros, você confia que boa notícia viaja mais rápido que fofoca e ri de como isso já parece multiplicação. Você se recosta na grama, mastiga devagar e agradece, talvez a pressa esteja desnutrida, você decide alimentá-la com silêncio até ela dormir também. Seção 4. Você percebe Felipe fazendo contas no olhar, denários passam invisíveis pelos dedos da mente enquanto a brisa insiste em não aceitar pagamento algum. Ele mede a multidão como quem mede maré, você mede seu próprio apetite e decide não interromper a matemática com comentários emocionais desnecessários.
Dizem 200 denários como se fosse muro, você sabe que um denário paga um dia de trabalho simples e o muro cresce rápido demais. Sua planilha mental abre sozinha sem pergaminho, colunas viram rostos, linhas viram fome e o cursor piscando pé de pão não fórmulas perfeitas. Felipe calcula por autoprudente, você aprova o método e promete enviar relatório final ao pôr do sol auditado pelo Sindicato dos Estômagos. Fatos simples: publicanos cobram taxas de passagem e comércio, as moedas tilintam com pouca poesia mas muita autoridade lembrando quem manda na estrada. Curiosidade: alguns mercadores usam um ábaco portátil de madeira a bolinhas discretas, outro prefere pedrinhas na poeira, excelente recurso de baixa tecnologia. Os estudiosos ainda discutem se 200 denários foi hipérbole didática ou estimativa realista de porções mínimas, sua fome vota pela segunda hipótese. Você observa a moeda na mão de um camponês, cobre e prata brilham sem retratos sensíveis ao cuidado judaico com imagens em lugares sagrados. Felipe aponta a multidão, faz contas de meio pão, quarto de peixe, matemática honesta humilde porém teimosa em ignorar milagres de baixa ostentação. Você pensa no imposto do sal e no pedágio do lago, cada mordida carrega pequena biografia de taxas, selos e negociações pacientes. Historiadores debatem se o salário diário variava muito entre lavradores e pescadores sazonais, você debate internamente se cabem duas porções no coração. A brisa vira páginas invisíveis do seu caderno, você escreve com pensamento, gratidão, partilha pão e o lago assina como testemunha confiável. Você vê André cochichar possibilidades, Felipe mantém a régua do bom senso, seu estômago infelizmente não participa do comitê com a civilidade desejada. Fato histórico: o denário de prata, moeda romana comum, circula com peso estável neste período, comerciantes confiam nele para acordos entre aldeias. Curiosidade suave: alguns usam cordões com nós para lembrar pagamentos pequenos, memória têxtil discreta aprovada por cérebros cansados de números itinerantes. Você percebe que a conta de Felipe respeita as regras, porém o vento sopra outra lógica onde a mesa cresce sem autorização da alfândega. Os estudiosos ainda discutem se a multidão trazia mantimentos extras escondidos, você discute se gentileza escondida não é exatamente onde milagres começam. Você pega uma moeda, sente a frieza, pensar em preços acalma e preocupa ao mesmo tempo como boi que ajuda e pesa no arado. Felipe aponta colinas, calcula logística de grupos, você aponta nuvens, calcula sombra, cada um oferece o que tem e a equação fica mais humana. Você lembra do forno tabum do pão de cevada, percebe que economia real se faz de calor, mãos, tempo e uma paciência que cheira bem. Historiadores debatem se as taxas de pesca incluíam licença por rede ou por barco, pescadores debatem se vento coopera, tópico com impacto imediato na janta. Você ensaia um sorriso, ninguém propõe vender os cestos, ainda bem porque junco bom vale mais cheio de pão do que de moedas. Curiosidade de beira de lago, medem grãos em ceais e efas, cestos ajudam mais, o olho da vizinhança garante justiça melhor que régua oficial. Fato simples: publicanos contratam coletores locais, às vezes são parentes do seu vizinho, o que complica convites para ceia e listas de oração. Você observa Jesus calmo, nenhum pergaminho, nenhuma tábua de valores, só um olhar que misteriosamente parece já incluir todo mundo na mesma mesa. Os estudiosos ainda discutem se o cenário exato é perto de Betsaida. Julias, você discute se seu cansaço permite mais 5 minutos sem pão. Felipe faz cara de orçamento, você faz cara de esperança, a soma dos dois surpreendentemente parece promissora como manhã sem vento demais. Você ouve moedas tilintando num saquinho, o som é breve e objetivo, fome porém prefere música longa com coro de partilha sem solos de caixa. Curiosidade: alguns marcavam dívidas riscando a lateral de um cajado, depois lixavam quando pagas, contabilidade que também serve de história portátil. Fato histórico: pedágios e encruzilhadas financiam manutenção de estrada, você confirma com seus pés que preferem calçamento razoável à poesia sobre pedras. Você respira fundo, deixa a conta correr sozinha, enquanto isso pássaros fazem assembleia nos juncos aprovando unanimemente o plano menos barulho mais pão. Historiadores debatem se a expressão comprar pão indicava padarias itinerantes subindo colinas, você debate se suas pernas desejam realmente tal empreendimento agora. Felipe menciona o caixa curto, você menciona o céu comprido, a conversa cordial permite que a esperança aguente mais um trecho sem desmaiar.
Você observa uma bolsinha de couro com protó de cobre, moedas pequenas contam grandes histórias principalmente quando se juntam sem exibicionismo. Curiosidade culinária calcular porções em grama verde melhora o humor, chão macio convence estômagos a esperar ciência pastoral que nenhum publicano tributou ainda. Fato histórico cambistas trabalham em festas grandes para trocar moedas impuras, hoje não é festa de templo mas a economia viaja na sombra das colinas. Você vê crianças repetindo 200, elas acham a palavra elegante, você concorda embora prefira sobras cestos cheio termos mais musicais ao ouvido cansado. Os estudiosos ainda discutem se havia padarias comunitárias nas aldeias do entorno, você discute se compartilhar agora evita debates teóricos mais tarde. Felipe termina a conta e suspira, você também, suspirar sincronizado é linguagem universal de orçamentos honestos curiosamente eficaz para alinhar expectativas. Você quase oferece vender seu manto depois lembra do vento noturno, prudência financeira agradece sua reconsideração e à noite também. Curiosidade alguns guardam moedas num compartimento costurado discretamente, alfaiataria estratégica prova de que economia também mora em pontos invisíveis. Fato histórico administrações locais recolhem dízimos agrícolas em espécie, grãos azeite e peixe seco viram orçamento antes de virarem janta. Você nota que apesar da conta ninguém foi embora, Esperança tem crédito estendido sem juros abusivos garantido pela gentileza que ronda a grama. Historiadores debatem se multidões assim tinham líderes de quarteirão, você debate se uma migalha amiga agora resolve o problema mais rápido que Atas. Felipe olha para Jesus como quem diz é isso, você olha também e aprende que algumas contas terminam quando outra mesa começa a surgir. Você pensa nos cestos de junco ainda vazios, sente que eles entendem a lição conter abundância exige trançado paciente igual o coração disposto a partilhar. E enquanto o cálculo fecha em tristeza a paisagem abre em promessa, você respira mais lento como se o ar soubesse multiplicar sem pressa. Talvez a conta não some mas a mesa some de menos, e algo silencioso começa a rearrumar prioridades entre colinas cestos e mãos abertas. Seção 5. Você vê André acenar discreto chamando a atenção para um menino tímido que protege um cesto de junco como quem guarda segredo bom ainda pequeno. Debaixo do pano gasto 5 pães de cevada e 2 peixinhos repousam, almoço simples com cheiro de sal e sol esperando um convite maior. Fato histórico pão de cevada era alimento comum do povo na Galileia, barato nutritivo e fiel nas estações especialmente perto da primavera. Você sorri de leve pensando que ninguém colocaria a placa lanche oficial do milagre, generosidade gosta de ficar anônima e funciona melhor assim. André inclina o corpo fala baixo com o menino, você percebe respeito no gesto como quem pede licença para a bondade começar. Os estudiosos ainda discutem se o termo grego paidário indica garotinho ou jovem servo, você guarda a nuance e se apega ao coração disponível. O menino concorda olhos brilhando de nervoso e alegria, mãos pequenas oferecem muito mais que comida oferecem confiança num cuidado que já chegou. Curiosidade alguns cestos tinham tira de couro cruzando o peito para deixar mãos livres, artesãos sabiam mesclar leveza ventilação e firmeza no trançado. Você lembra da bênção sobre o pão feita antes de partir, palavras simples antigas como porta que sempre rende igual e sempre acolhe. Jesus recebe o cesto sem pressa, o olhar dele encontra o do menino e o silêncio ali parece maior que qualquer praça. Fato histórico era costume agradecer a Deus antes da refeição uma beracá breve, gratidão organiza a mesa e afina o apetite com paz. Você nota calos nos dedos do menino, talvez ajude a família no mercado carregando peixe pequeno aprendendo cedo a logística do cotidiano. André apresenta a oferta voz mansa, ninguém aplaude ninguém vaiar, a colina inteira apenas respira mais fundo como quem entende a hora. Curiosidade alguns trançavam alças reforçadas com fibras de palmeira para não ceder quando a umidade pesava, inteligência humilde que acompanha milagre silencioso. Você quase confessa seu figo de emergência mas guarda segredo, humor discreto ajuda a coragem a ficar de pé sem pedir desculpas. O pequeno lanche vira dobradiça da cena, porta grande gira sobre metal miúdo e a multidão sente a madeira da esperança se mover. Historiadores debatem se 5 e 2 são ecos da Torá e da criação, você aceita que números às vezes cantam sem precisar provar. O vento baixa o tom pássaros esperam, você percebe que certos momentos pedem menos palavras e mais ouvido como marola pedindo praia.
O pano se ergue e o cheiro de peixe salgado acorda lembranças, o pão estala quando tocado prometendo migalhas que não humilham ninguém. O menino morde o lábio atento, você percebe que coragem infantil tem sinônimo simples dividir mesmo quando a conta do prato parece apertada. Fato histórico: crianças costumavam ajudar em feiras e deslocamentos levando pequenas cargas aprendendo caminhos, vozes e preços antes da alfabetização formal. Perto de você alguém sussurra dá para poucos, você entende mas prefere guardar julgamento no bolso ao lado do figo que ainda resiste. A grama faz de mesa o céu de teto, milagres gostam desse salão amplo onde o anfitrião é vento e luz. Jesus agradece, a voz não sobe mas desce como água que encontra leito, você sente o coração alinhar passo com cada palavra. O pão parte com som leve, crosta se rende, miolo oferece descanso, peixe espera humilde sua vez de virar convite saboroso. Você pensa que os peixinhos não esperavam fama, ainda bem celebridade demais estraga salmoura, aqui basta cumprir função sem assinar autógrafo. Curiosidade: alguns viravam o cesto de lado como bandeja apoiando o pão enquanto mãos repartiam, improviso doméstico que vira serviço organizado. Você observa a atenção do menino, os olhos dele seguem cada pedaço como quem estuda uma aula que só existe quando se reparte. A primeira porção sai sem anúncio, você percebe que generosidade tem passos leves e ainda assim chega aos lugares que mais precisam. O menino se ergue na ponta dos pés buscando ver além de ombros, você acompanha cúmplice guardando a cena para noites futuras. Fato histórico: em aldeias galileias crianças aprendiam cedo nós de rede concertos simples e medidas, infância era escola prática com provas diárias. A fila não parece fila, é corrente onde cada elo passa adiante o que recebeu, você sente música sem instrumentos. O primeiro grupo mastiga em silêncio agradecido, ninguém se gaba de prioridade, ninguém reclama de atraso, a paz regula turnos como relógio de sombra. O menino respira fundo aliviado, a oferta não foi ridicularizada, foi abraçada, você aprende que bondade aceita não diminui ninguém. Você lembra dos jarros de pedra naquela outra festa, cotidiano virou palco lá também, talvez o céu goste de objetos sem vaidade. A colina sustenta um silêncio bom de boca ocupada e coração leve, até as formigas parecem preferir diplomacia suspendendo guerras por migalhas. Curiosidade: alguns envolviam peixe pequeno em folhas de parreira para viagem curta, mantinha umidade e dignidade, solução simples aprovada por avós exigentes. Você nota seu apetite preenchendo formulários, felizmente a autorização chega rápida carimbada por partilha, burocracia do estômago vencida com um sorriso. Os estudiosos ainda discutem a diferença entre cofinó e hesperides, termos de cestos variam em tamanho e uso mas ambos servem quando a mesa cresce. Você admira a coragem de André, fé às vezes é apresentar pouco com respeito sem discursos e deixar a mesa ensinar a conta nova. Você imagina a mãe do menino talvez preparando o pão cedo sem saber que a receita renderia conversa para gerações inteiras em muitas noites. Fato histórico: peixes com barbatanas e escamas eram permitidos nas mesas judaicas, tilápias do lago se encaixam, companhia clássica para o pão simples. Quando o pão chega às suas mãos você sente sal, sol e cuidado, mastiga devagar como quem lê carta escrita em linguagem de forno. O cesto parece mais leve curiosamente sem esvaziar, você aprende que algumas contas só fecham quando a pressa é demitida do conselho. Curiosidade: cestos de junco respiram o alimento evitando suor interno, ventilação amiga mantém dignidade das porções mesmo quando mãos muitas colaboram. Jesus sinaliza ajudantes para organizar a passagem, ninguém corre, ninguém empurra, é logística pastoral, tecnologia de paz certeira e sem propaganda. Você cogita supervisionar o milagre, depois ri de si, alguns trabalhos funcionam melhor sem gerente, lição anotada com tinta de sorriso. Os estudiosos ainda discutem se houve apenas partilha inspirada ou multiplicação real, você descansa na ideia de que ambos pedem coração aberto igualmente. Você decide praticar a parte que cabe, agradecer, passar adiante, confiar, o resto o vento cuida e o lago assina como testemunha. O menino percebe seu olhar e você acena, cumplicidade pequena dessas que sustentam mundos quando a noite pede travesseiro para a esperança. Os peixes brilham no óleo natural reluzindo como escamas de estrela, você lembra Taricheia trabalhando cedo enquanto a cidade ainda boceja. Fato histórico: muitos comiam sentados na própria capa usando o pão como colher para porções untuosas, etiqueta simples, eficiente e respeitosa.
A corrente continua, cada grupo recebe mastiga agradece, você sente que o suficiente pode ser mais vasto do que parecia antes do gesto. Curiosidade: alguns viajantes levavam pequenas facas de osso presas ao cinto, úteis para cortar porções sem ferir a vizinhança com cortes apressados. O cesto do menino entrega mais uma vez, você pensa: a paciência trançada aprende a ceder sem rasgar, e isso já é milagre cotidiano. O sabor chega familiar, mais novo, talvez porque a fome veio acompanhada de esperança, e esperança tempera as coisas com gosto de amanhã. Você agradece de novo, mais devagar, o corpo entende a mensagem e a mente sossega como um lago que aceita o peso do céu. O menino ri finalmente, riso quieto de missão cumprida, você guarda o som como quem dobra um pano limpo e útil para depois. A brisa recolhe palhas de cevada, brinca de girar, o sol inclina a luz dando tom de mel às colinas pacientes. Historiadores debatem se o relato enfatiza o símbolo da generosidade ou a ação sobrenatural direta, você aceita os dois como caminhos para a mesa. Você respira em compasso com a multidão e aprende mais uma vez que o extraordinário prefere portas pequenas abertas por mãos sem vaidade. Seção 6. Você se acomoda em grupos de 50 e de 100 grama por tapete, manto por esteira, e a multidão vira a vizinhança respirando juntos sem combinar. Os ajudantes circulam com calma marcando passagens entre fileiras, ninguém manda alto, mas todo mundo entende, como se o vento distribuísse pequenas instruções. A grama macia segura as costas cansadas, cotovelos encostam, risos discretos acontecem, você percebe a engenharia do sossego trabalhando sem precisar de martelo. Fato histórico: em ajuntamentos assim sentar no manto era comum, roupa vira assento e mesa, preservando dignidade, calor e uma distância cordial entre vizinhos. Curiosidade: alguns estendem tiras de junco como mini tapetes evitando umidade, artesãos do lago aprenderam com o brejo a fazer conforto portátil leve e silencioso. Os estudiosos ainda discutem se 100 e 50 são números redondos de narrativa ou arranjo literal, você vê ordem suficiente para qualquer argumento ficar manso. Mães ajeitam crianças na beirada do grupo, anciãos escolhem sombra, jovens se oferecem para idas e vindas, protocolo universal de bondade sem crachá. Você nota jarras de água improvisando pequenas abluções, mãos se lavam por sobre tigelas sem desperdício, pureza prática organiza o apetite antes que chegue o pão. Fato histórico: em cidades maiores havia micaut para imersão, no campo via-se água vertida em mãos, gesto suficiente para a mesa cotidiana. Alguém comenta de onde veio, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, sotaques afinam como coro tímido e você sente que as colinas viraram um auditório natural. Os ajudantes passam entre fileiras perguntando se todos estão acomodados, você acena com o queixo, idioma oficial de quem economiza palavras para mastigar depois. Um menino desenha linhas na poeira, declara oficialmente que o seu grupo chama os da sombra melhor, ninguém contesta, a justiça reconhece boa nomenclatura. A brisa corre por corredores invisíveis entre os 100, sombra dobra sol réqua, você aprende que a arquitetura também é vento com intenções generosas. Curiosidade: alguns prendem o manto com pedrinhas lisas evitando que o tecido dense demais, moda funcional aprovada pelo sindicato das formigas locais. Você escuta passos medidos, bastões tocando o chão para orientar deslocamentos, linguagem antiga de madeira rítmica eficaz sem necessidade de discurso técnico. Historiadores debatem se essa arrumação ecoa a logística de acampamentos no deserto ou só facilita contagem e serviço, você aprecia resultado: vizinhos viram comunidade. Cestos vazios repousam no centro de cada grupo como tigelas esperando chuva mansa, você reconhece neles uma paciência que já parece saber o final. Um ancião conta como a sinagoga organiza leituras por porções semanais, ordem antiga que ensina partilha começa antes do pão, começa na escuta. Você observa franjas do manto roçando a grama, lembrança de mandamentos desce até os tornozelos, lembrando que fé também toca chão, não só céu. Uma jovem oferece água do odre, o couro rende baixinho música que convence a garganta a esperar com elegância por notícias boas. Os ajudantes combinam trajetos curtos evitando cruzamentos, parecem barqueiros em terra lendo correntes de gente como quem lê marolas com atenção. Você percebe que ninguém compete por lugar, grama boa basta para todos, é arquitetura democrática com projeto aprovado por céu, vento e cansaço. Um rapaz brinca que seu grupo ganhou o prêmio Melhor Vista para o Lago, o júri composto por pardais concede menção honrosa imediata.
Fato histórico: grupos menores facilitam distribuir porções, ajuda sabe para onde ir e ninguém fica em pé esperando com fome e vergonha. Curiosidade: alguns ancoram cestos com estacas finas de galho para não tombar na encosta, invenção simples que poupa pão de acrobacias desnecessárias. Os estudiosos ainda discutem se havia capatazes voluntários por grupo, você só vê ombros relaxando, sinais claros de que liderança aqui usa voz baixa. Você troca figos por uma história, comércio afetivo próspera sem moedas, lucro é riso discreto, custos são zero, auditoria aprova sem ressalvas. As crianças se encarregam da contagem criativa 1 2 muitos, método robusto para medir felicidade, você aceita a métrica com aplausos silenciosos. Um pastor apoia o cajado e observa rebanho humano, ele entende que fome e sede apaziguadas ensinam ovelhas a ficarem perto sem medo. Você ajeita joelhos em contraposição, corpo aprende que descanso também se organiza, músculos assinam um tratado de paz com a grama. A notícia corre por sussurros: aguardem, não é ordem, é convite, a colina acata porque convite bonito raramente encontra resistência sincera. Um rapaz desenha no ar com o dedo explicando rotas de entrega, parece mapa náutico, mas os mares são pessoas com fome mansa. Você lembra do trançado dos cestos, fios cruzados aguentam peso quando a generosidade pesa, paciência artesanal combina com abundância que não faz barulho. Fato histórico: refeições coletivas judaicas começavam com bênção, mesmo em campo expectativa se organiza ao redor de gratidão como fogo aceso antes da sopa. Curiosidade: alguns guardam pedacinhos para doentes em casa enrolando no manto, memória comestível que viaja levando consolo onde os passos não chegam. Os estudiosos ainda discutem se os 100 se espalhavam em quadrados ou semicírculos, você prefere curvas porque conversas viajam melhor quando o vento acompanha. A colina respira com você, um pardal pousa no cesto vazio, faz inspeção oficial e declara conformidade com as normas da paciência. Alguém empresta um pano limpo para forrar o centro, gesto pequeno que decreta dignidade à mesa improvisada, tratado de elegância entre vizinhos cansados. Você percebe que o silêncio aqui não é ausência, é música baixa com instrumentos de folha, água e couro regida por uma mão invisível. Um ajudante sussurra: segurem os cestos firmes quando chegar, protocolo simples, você treina mentalmente como se fosse um exame importante de bondade aplicada. As sombras alongam, o lago troca prata por estanho suave, a luz entende que precisa caber em todas as mesas ao mesmo tempo. Você observa mãos calejadas descansando sobre joelhos, mãos que conhecem redes, foices, fornos, ferramentas que agora viram pratos pedindo comida e paz. Um idoso comenta que comer devagar é sabedoria antiga, pressa rouba sabor e conversa, você concorda, especialista autodeclarado em diplomacia do garfo invisível. Fato histórico: recolherá sobras depois, nada se desperdiça, prática comum em reuniões públicas onde cada migalha vira cuidado futuro para alguém. Curiosidade: alguns guardam a porção de peixe em folhas de figueira prendendo com talinho, uma dobra simples evita que o sabor fuja pela encosta. Os estudiosos ainda discutem se havia rotação de grupos na distribuição para evitar favoritismo, você só vê equidade escolher caminho curto entre as fileiras. O menino do cesto reaparece agora mais confiante, você acha que o cesto cresceu um dedo, talvez seja só o sorriso dele empurrando as bordas. Você passa a olhar pelo seu grupo, lembra nomes improvisados, os da sombra melhor os da vista, os silenciosos, todos aguardam, todos pertencem. Um ajudante verifica se os de trás escutaram, repete o plano com paciência, ordem gentil evita atropelos, prova de que mansidão também faz logística. Você ajeita o manto sob os calcanhares, prende uma dobra com pedrinha e pensa: talvez a paz seja exatamente isso, caber direito no chão. A expectativa não pesa, ela flutua como poeira dourada no ar, quando bate sol você vê o futuro brilhar sem esforço exibicionista. Um rapaz cochicha que sua função será levar cesto até os da encosta, missão aceita, você promove o voluntário a herói local sem cerimônias. Você guarda no coração a coreografia dos grupos, cada gesto pequeno vira passo de dança, o milagre prefere dançarinos atentos, não atletas de palco. Fato histórico: refeições coletivas ao ar livre exigem olho no tempo, se o vento virar todos ajustam mantos, cestos e humor como marinheiros em terra. Curiosidade: alguns grupos usam um cajado deitado no chão como linha de serviço orientando por onde passarão porções evitando tropeços exuberantes.
Os estudiosos ainda discutem se os números lembram organização tribal antiga. Você suspira, decide que qualquer estrutura que favoreça a partilha já merece aplauso. Você fecha os olhos por um instante, o corpo entende o ritmo, quando abre o lago respira no mesmo compasso da colina. O menino segura o cesto de novo, o pano cobre descobre cobre, suspense culinário do tipo que não precisa música, só silêncio afinado. Um sorriso coletivo se espalha sem dono, você percebe que esperança gosta de circular antes do pão aquecendo a mesa com fogo de gentileza. Você pensa nos 12 cestos que ainda virão, mas guarda o pensamento, cada coisa na sua hora, o agora pede apenas atenção mansa. A sombra da encosta avança alguns passos, o sol cavaleiro cede, você testa os ombros, aprova o conforto e assina a presença com um suspiro. Um ancião solta piada suave sobre controle de qualidade do silêncio, todos passam no exame, a auditoria encerra relatório com selo de satisfação plena. Você nota que a organização não engessa, ela libera, quando cada um sabe seu lugar sobra espaço interno para a alegria sentar também. Os ajudantes se alinham ao longe, o gesto é pequeno, quase invisível, quem presta atenção entende a mesa está chegando pelo caminho do sussurro. Você endireita a postura, ajeita o manto e sorri, a colina responde com um silêncio aprovado, parece que alguém disse amém sem usar palavras. Seção 7. Você observa Jesus erguer os olhos e agradecer, a voz desce como água mansa e o vento educado reduz o volume para ouvir melhor. O silêncio fica denso de respeito, você sente a bênção como quem sente sombra fresca chegando primeiro no coração, depois no estômago que aguarda. Fato histórico entre os judeus: agradecer pelo pão antecede a refeição, a beracá abre a mesa lembrando que o comum também é presente. A gratidão organiza o ar, crianças param de cochichar e até pardais suspendem reuniões de cume aprovando a pauta com bater discreto de asas. Você nota mãos em concha prontas para receber, é cerimônia sem palco onde cada rosto vira cálice e o cotidiano aprende voz de santuário. Os estudiosos ainda discutem se a fórmula exata da bênção já era fixa no século I ou variava conforme aldeia e costume. Curiosidade: pedras do Tabum guardam calor por horas, alguns aproximam o pão a elas sem pressa para servir morno polido por paciência antiga. Você repara que ninguém apressa a palavra graças, ela precisa pousar inteira, meia gratidão alimenta pouco como meia semente num campo inteiro. A bênção chama à memória desertos, maná, mesas humildes, você descobre que lembrar é mastigar devagar e o passado temperou agora com calma. Jesus parte o pão, o estalo da crosta soa como porta abrindo, cada migalha vira convite e o lago acena lá embaixo cúmplice. Você observa a direção do olhar, não para cima de fuga mas para cima de confiança, horizonte que acolhe sem espetáculo a mesa de todos. Fato histórico: lavar as mãos antes de comer é costume difundido, no campo água vertida de jarras serve sem tanque profundo com sobriedade. Um ajudante segura o cesto como quem segura história, braços firmes, sorriso curto, você percebe que logística santa usa músculos, não só metáforas. Os estudiosos ainda discutem se erguer os olhos era gesto usual em bênçãos ou ênfase particular do mestre, você aprecia o foco que levanta. Curiosidade calma: alguns polvilham um toque de sal no pão, realça o sabor lembrando que aliança boa tem gosto de permanência simples e fiel. Você nota a pausa entre agradecer e partir, pequena necessária, é ali que o coração aprende que receber e dar respiram no mesmo compasso. O cheiro do pão aquece ideias, até a matemática de Felipe parece relaxar como conta difícil que encontra parágrafo de férias no caderno. Você lembra dos jarros de pedra noutra ocasião, era água virou vinho, hoje é pão simples virando mesa grande com etiqueta de gentileza. Fato histórico: o pão é partido não fatiado, facas ficam para o peixe, respeito pelo alimento passa por mãos que sabem distribuir sem vaidade. O menino do cesto observa de novo, você pisca cumplicidade tipo luz de lamparina, ele entende quando a bênção chega, a timidez vira coragem. Você prova um pedaço, ele é comum e ainda assim novo, é como lembrar um hino antigo que hoje encontrou a tonalidade do descanso. Os estudos ainda debatem se a bênção sobre o pão incluía fórmulas longas no período ou preferia frases curtas, a colina aprova a versão breve. Curiosidade de cestos: alguns recebem um pano umedecido estendido por baixo para guardar frescor, truque doméstico que mantém dignidade em fila longa. Você percebe que abençoar não muda a textura do pão, muda a do coração, mastigar vira oração lenta com gosto de paz recém-assada.
Uma criança pergunta se a bênção precisa gritar para funcionar, você sorri, remos também não gritam e ainda assim atravessam o lago inteiro. Fato histórico: refeições começam com pão e acabam com agradecimento, um ciclo de gratidão que costura o dia ponto por ponto sem perder o fio. Você repara no gesto de levantar o pão levemente, não é exibição, é reconhecimento, como quem apresenta o primeiro fruto ao doador de tudo. Os estudiosos ainda discutem se grama verde indica a época em torno da Páscoa, você apenas se alegra que o chão esteja macio para joelhos cansados. Curiosidade: algumas famílias ensinam crianças a responder amém baixinho para aprender que concordar com o bem tem som de brisa, não de trombeta. Você percebe o pão passando, mãos diferentes, mesma alegria, toda bênção tem vocação de trânsito, não de estoque, caminho aberto, não depósito ciumento. A bênção pequena desarma preocupações grandes, suas sobrancelhas baixam 2 milímetros, ciência exata do descanso confirma a taxa de tensão oficialmente reduzida. Fato histórico: azeite visita o pão em pequenas poças, mergulhos breve, sabor firme, combinação antiga aprovada por gerações com paladar treinado pela simplicidade. Você pensa nos doentes em casa, alguém separa porções para levar, a bênção é expansiva, cabe na dobra do manto e continua a viagem. Os estudiosos ainda discutem se orações após o pão já tinham estrutura desenvolvida, você pratica a mais curta, obrigado, às vezes a melhor teologia é isso. Curiosidade: alguns tocam o pão no peito rapidamente como quem registra gratidão no corpo, gesto pequeno, mapa de memória para horas mais difíceis. Você percebe que a bênção não cria pressa, ela cria atenção, por isso o sabor parece mais nítido, como paisagem depois de chuva limpa. Um ancião brinca que bênção boa reduz despesas médicas do coração, você concorda assinando o estudo com mordida devagar e sorriso sem nota de rodapé. Fato histórico: quem abençoa o pão não monopoliza a mesa, a partilha legítima a palavra, a autoridade aqui tem cheiro de forno, não de palco. Você sente a respiração coletiva se alinhar, é como se a colina virasse uma só casa e o céu telhado confiável prometesse noite tranquila. Os estudiosos ainda discutem se o gesto com os olhos ensinava discípulos a localizar socorro, você aprende que esperança olha alto sem esquecer o chão. Curiosidade: um fio de mel às vezes aparece em festas, hoje não é festa grande, mas o pão sorri só com azeite e companhia. Você saboreia a palavra bênção, ela tem sílabas de colo, não de martelo, cabe na boca sem ferir e abre portas que sentam à mesa. Fato histórico: sentar em grupos facilita ver quem falta, a bênção convida nomes, não números, por isso a logística tem olhos e coração juntos. Você lembra do cálculo de Filipe, ainda válido mas menos urgente, a bênção desloca prioridades como maré que reorganiza a praia sem barulho. Os estudiosos ainda discutem se esta região exata foi Betsaida Julias, a brisa neutra só confirma que o vento prefere teatros ao ar livre. Curiosidade de etiqueta: quem recebe primeiro ajuda quem recebe depois, a bênção vira método distributivo, matemática da bondade fecha a conta sem déficit de alegria. Você observa Jesus outra vez, o gesto é o mesmo, não cansa, repetição que não entedia como ondas insistindo em dizer paz, paz, paz. Fato histórico: o pão de cevada mais escuro sustenta bem, não é luxo, é fidelidade nutritiva, aldeias inteiras ficaram de pé com sua teimosia. Você imagina contar essa cena em casa, talvez falte adjetivo sobre paz no ar, você decide levar silêncio como principal testemunha da noite. E enquanto o pão circula você descobre que bênção não diminui pedaços, aumenta pertencimento, por isso quando a fome aquieta o mundo cabe melhor. Seção 8. Você percebe o alimento circulando em silêncio competente, pão, peixe e olhares se encontram e os cestos de junco começam a ganhar peso feliz sem estardalhaço. Mãos vão e voltam como remos em lago calmo, cada porção encontra destino certo e a pressa seduzida tira uma folga merecida assinada pelo vento. Você repara no trançado dos cestos, fibra sobre fibra, curva paciente, tecnologia antiga ensinando a generosidade a caber inteira sem rasgar as bordas. Um ajudante apoia o cesto no joelho e distribui com medida, a balança é o olhar atento e o critério a necessidade visível que se apresenta. Fato histórico: artesãos da região trançam cestos de junco e palha de cevada úteis no campo e no mercado, leveza, ventilação e custo amigo da aldeia. Curiosidade: alguns marcam a borda com um fio tingido de índigo para reconhecer o próprio cesto na multidão, etiqueta de logística doméstica elegante e prática.
Os estudiosos ainda discutem se os 12 cestos mencionados eram cofinoi pessoais dos discípulos ou cestos maiores comuns. A colina diplomática acolhe ambas leituras. Você acompanha um percurso pão cruza 3 fileiras peixe visita 4 grupos e num acordo silencioso ninguém fica por último nem primeiro para sempre. O pão chega inteiro sai em pedaços, volta a chegar sai de novo, e os cestos ao invés de esvaziarem parecem aprender a encher. Você toca o trançado firme macio, o junco cede sem desistir, parece uma parábola de paciência protegendo o milagre de cotovelos e lombas. Uma criança conta pedaços com os dedos perde a conta ri, estatística infantil declara abundância e todos aceitam o relatório sem solicitar auditoria adicional. Um cesto para na sua frente, o pano revela pão inesperadamente morno, você entende que calor de bênção também se distribui mesmo sem forno por perto. Fato histórico peixes pequenos conservados em salmoura eram comuns no entorno do lago, companhia ideal para pão de cevada em jornadas longas e encontros numerosos. Curiosidade alguns colocam folha de figueira por baixo das porções evitando umidade na grama, prato improvisado biodegradável aprovado por formigas e vizinhos atentos. Os estudiosos ainda discutem se a distribuição ocorreu por círculos concêntricos ou corredores entre grupos, você só vê caminhos abertos por mãos que aprendem direção. O som do cesto encostando no chão é discreto quase uma nota musical, você descobre que abundância tem timbre baixo rara vez precisa trombeta. Um ancião parte seu pedaço em dois guarda metade para um doente em casa, gentileza prevê logística futura gênero de milagre que viaja. Você percebe que ninguém oferece discursos, a mesa fala por si, gramática simples receber agradecer passar, pontuação sorrisos curtos suspiros longos pausas oportunas. O peixe brilha no azeite, sabor firma a conversa, você nota que paladar também aprende teologia quando a fome e a paz fazem trégua amigável. Um ajudante brincando diz que o cesto ficou mais leve de tão cheio, física pastoral tem suas licenças poéticas aprovadas pelo Sindicato da Esperança. Fato histórico recolher sobras após refeições coletivas era prática comum evitando desperdício e desordem, cuidado que prolonga o alcance do encontro para o amanhã. Curiosidade quando o vento aumenta alguns cruzam o pano por cima formando alça extra, solução simples que impede acrobacias culinárias em encostas animadas. Os estudiosos ainda discutem se o relato preserva a memória literal de abundância ou moldura teológica de generosidade, você mastiga e visita as duas possibilidades pacificadas. Você observa as fileiras quem recebeu primeiro ajuda a levar aos de trás, hierarquias se dissolvem quando a fome vira nossa e a mesa comum. O cesto passa por você mais uma vez e estranhamente não pesa igual, parece que o conteúdo aprendeu o mapa das necessidades antes de cair. Você nota que mãos diferentes partem o pão de forma diferente, umas delicadas outras decididas, multiplicação também tem sotaques todos compreendidos na mesma mesa. A brisa carrega cheiro de cevada e sal, o lago responde com brilho, quem mastiga devagar ouve melhor essa conversa antiga entre água e pão. Um rapaz tenta calcular a taxa de porções por minuto, você consultor de descanso recomenda saborear, ele aceita feliz em terceirizar a matemática por hora. Fato histórico em reuniões ao ar livre líderes organizavam trajetos curtos para servirem, menos cruzamentos menos perdas, logística minimalista sábia amiga de cestos pacientes. Curiosidade alguns cestos recebem reforço de junco verde apenas na borda criando amortecedor, técnica que aumenta a vida útil quando a abundância decide prolongar temporada. Os estudiosos ainda discutem se todos comeram e se fartaram ecoa fórmulas de relatos antigos de provisão, você aceita o eco como música de fundo. Você segue um cesto descendo a encosta escoltado por risos, o pano balança e o conteúdo obediente prefere ficar, bons alunos esses pedaços. Um grupo improvisa bandeja com o próprio manto segurando as pontas, criatividade caseira elegante, o pão pousa com dignidade sem ensaiar malabarismos. Você percebe que conversar baixinho ajuda o milagre a circular, volume discreto favorece rota livre como estrada sem pedágio para bondades itinerantes. O menino do cesto observa surpreso de novo, ele aprende que pouco quando entregue aprende multiplicação sem quadro negro só com gratidão e mãos disponíveis. Fato histórico água era servida em odres de couro, partilha incluía hidratar intervalos, viagem segura para a garganta enquanto o pão cumpre a agenda principal. Curiosidade para evitar areias no pão alguns descansam porções sobre pedrinhas lisas, pequenos pedestais naturais aprovados por joelhos bocas e estômagos exigentes.
Os estudiosos ainda discutem se a memória do local aponta para a encosta perto de Betsaida Julias. O vento conciliador confirma que o cenário serve à lição. Você vê que a surpresa tem tamanho exato da necessidade, nem sobra exibicionista nem falta constrangedora, medida boa sacudida e transbordante de respeito. Um homem tenta contar cestos em circulação, desiste e come, alguns cálculos só aceitam ser feitos com paladar não com pedrinhas na poeira. Você nota azeite pingando em brilho curto reunindo migalhas com gentileza, até as migalhas conseguem parecer importantes quando viram companhia de quem precisa. Um ajudante tropeça leve e salva o cesto com malabarismo, aplausos sem som, humor manso lembra que milagres também apreciam equilíbrio e calçados atados. Fato histórico: evitar desperdício também tinha traço legal e ético entre os judeus, recolher sobras honrava o doador e amparava carências posteriores. Curiosidade: alguns borrifam água na borda do pano para manter o pão agradável, hidratação seletiva, sabedoria de cozinha aplicada ao gramado gentil. Os estudiosos ainda discutem se linguagem de encher cestos guardava simbolismo das 12 tribos. Você aceita que símbolos também alimentam desde que ninguém fique sem pão. Você acompanha o retorno de um cesto agora descansando, ele parece respirar, talvez seja o seu peito finalmente convencido de que vai dar para todos. A grama recebe farelos como constelações recentes, cartografia de abundância, mapas pequenos apontando lares vizinhos, caminhos onde a bondade seguirá a viagem dobrada no manto. Você ergue o olhar, vê colinas macias, gente mansa, a cena inteira cabe em uma palavra suficiente, e por um instante a ansiedade esquece seu nome. O menino segura o cesto agora claramente mais leve, missão cumprida com sorriso. Você anota mentalmente: generosidade é um ofício que promove rápido o aprendiz. E enquanto os últimos recebem, você entende que a surpresa chegou do tamanho da necessidade, nem mais nem menos, exatamente o bastante para a paz ficar. Seção 9. Você se levanta devagar com o estômago aquietado e os ajudantes já acenam: é hora de recolher sobras com respeito sem desperdício. Cestos de junco voltam a passar agora de dentro para fora, a mesma paz que serviu porções ensina mãos a juntar o que sobra. Você pega um cesto, sente o trançado firme, a fibra guarda calor de pão e histórias recentes como se lembrasse cada mordida agradecida. Fato histórico: entre os judeus era honra evitar desperdício, recolher migalhas preserva a dignidade e serve amanhã, prática antiga que também reza silêncio. Você observa que ninguém corre, recolher não é caça, é cuidado, cada pedaço volta com delicadeza como ave pousando onde conhece abrigo. Um ancião mostra como virar o pano por dentro formando concha, truque simples que impede que azeite e migalhas fujam pela lateral. Os estudiosos ainda discutem se os 12 cestos simbolizam as 12 tribos ou registram memória logística de ajudantes voltando com porções a mais. Você sorri: símbolo ou logística, ambos alimentam, um nutre a alma com sentido, outro garante sopa amanhã, parceria que não briga no coração. Curiosidade: alguns fazem nós numa cordinha para contar cestos recolhidos, cada nó equivale a uma volta completa, contabilidade têxtil de confiança portátil. Você recolhe pedaços macios, brilho de azeite discreto, pensa no menino e sua coragem miúda dobrada agora em porções que sobraram generosas. O lago observa em prata calma, brisa mexe a grama como dedos penteando o cabelo, até a natureza aprova a auditoria mansa do pão. Um ajudante brinca: hoje o relatório terá 12 apêndices, você assina com riso baixo garantindo conformidade do humor com regulamentos da paz. Você vê um cesto já meio cheio, cheira a cevada, peixe, azeite, mistura humilde que curiosamente traz ao corpo vontade de agradecer de novo. Fato histórico: cestos serviam também para transportar figos secos e grãos, utensílio de aldeia, é polivalente, participa de feira, pescaria e partilha. Você inclina o cesto para receber uma porção, mãos calejadas depositam como quem devolve algo sagrado, recolher vira liturgia sem palco, sem tambor. Historiadores debatem se os cestos aqui eram cofinoi pessoais dos discípulos ou recipientes maiores. Você levanta a sobrancelha respeitando ambas hipóteses com diplomacia. Curiosidade: alguns protegem a borda com tirinha de couro para reforçar quando o peso aumenta, amortecedor artesanal aprovado por cotovelos distraídos. Você ajuda uma senhora a despejar migalhas com graça, ela agradece com o olhar inteiro, algumas palavras só se falam com olhos e pão. Os ajudantes caminham em zigue-zague evitando pisar nos panos, coreografia discreta, desenho no chão, recolher também cria mapas de gentileza sob os pés.
Você nota que cada grupo devolve um pouco diferente, uns juntam no manto, outros usam folha de figueira, diversidade mansa unida por respeito comum. Fato histórico: sobras de refeições públicas podiam amparar viajantes enfermos, cuidado comunitário estendia a mesa para além do pôr do sol. Você confere o fundo do cesto, nada de areia graças ao pano bem esticado, a engenharia do simples vence pedrinhas com elegância irrefutável. Um menino oferece duas migalhas como se fossem coroas, você recebe com gravidade cerimonial, humor sutil é idioma oficial da gratidão continuada. Os estudiosos ainda discutem se encheram 12 cestos, descreve contagem exata de campo ou número pedagógico, você aceita que a precisão aqui é generosa. Curiosidade: alguns colocam pedrinha lisa no fundo para estabilizar cesto na encosta, nível natural, solução simples contra piruetas culinárias inesperadas. Você ouve a grama sussurrar sob sandálias, passos leves sem pressa, recolher devagar parece multiplicar o tempo como se alongasse a tarde em paz. Um pardal inspeciona a operação e satisfeito concede selo de qualidade, você agradece a auditoria externa com aplausos invisíveis perfeitamente regulamentares. Fato histórico: depois da fartura recolher sobras também mantinha o local limpo, higiene é vizinha da reverência e ambas gostam de sair juntas. Você percebe que o cheiro de pão ainda está no ar, memória recente, o coração repete obrigado em intervalos regulares como remos em lago calmo. Um jovem tenta estimar quantas porções viraram sobras, você recomenda metodologia avançada contar com sorriso, ele adota feliz a estatística do contentamento. Os ajudantes chegam ao centro com cestos ganhando peso, o círculo de gente abre passagem, abundância volta para casa com escolta de gentileza. Você observa os primeiros 3 cestos cheios, a cena diz basta com voz baixa, não é espetáculo, é silêncio instruído por gratidão persistente. Curiosidade: alguns enrolam o pano formando orelhas laterais, alças improvisadas para a subida da encosta, ergonomia caseira aprovada por ombros de muitos amanheceres. Historiadores debatem se as sobras eram principalmente pão ou também peixe, você olha o brilho do azeite e decide que ambos sobraram com elegância. Você confere bordas do cesto, ajeita migalhas para o centro, pequenos gestos evitam perdas, milagre adora parceria com prudências que cabem nos dedos. Mais 2 cestos chegam generosos, alguém marca 5 com a mão, você responde 6 com outra, matemática manual avança feliz sem pergaminho oficial. Fato histórico: contagens manuais com dedos eram comuns, números sobem descem viram sinais, o importante é o ritmo de cuidado constante como brisa. Você lembra do cálculo de Felipe, curioso a planilha previa falta, a mesa entregou sobras, a auditoria aprova com selo surpresa calma e suficiente. Curiosidade: para evitar atrito alguns umedecem levemente o pano antes de despejar migalhas, aderência amiga sem transformar cesto em sopa indevida. Os estudiosos ainda discutem se relatos preservam um evento único ou memória moldada por tradição, você mastiga o sentido cuidar do que sobra também comunica. Você ajuda a alinhar cestos cheios em semicírculo, parecem 12 luas de junco repousando na grama, o céu olha e assente especialista em ciclos. Um ajudante sugere contagem final, vozes baixas numeram, dedos confirmam, quando chega ao 12 a colina suspira como quem terminou uma oração longa. Fato histórico: 12 é número querido na memória de Israel, tribos pedras portas, quando aparece por aqui lembranças acordam porém continuam comedidas. Você pensa no menino, talvez ele volte para casa com história maior que o cesto, generosidade pequena rendeu matemática gigantesca sem alarde. Curiosidade: alguns cobrem os cestos com 2 panos cruzados formando X, o vento respeita melhor e migalhas não negociam fuga por fendas. Historiadores debatem se os 12 cestos indicam equipe de 12 recolhendo, hipótese simpática, sua experiência confirma quando muitos ajudam sobras viram provisão organizada. Você sente orgulho simples de ter participado, recolher também alimenta, o gesto diz ao coração há mais que suficiente inclusive para amanhã. Fato histórico: sobras podiam ser destinadas aos pobres da área, justiça cotidiana sem fanfarra onde cada migalha anda mais um trecho de bondade. Você checa o piso, devolve pedras às bordas, limpa o espaço, a paisagem agradece com brilho como o chão que recebeu o abraço de casa. Curiosidade: alguns usam anéis de pano no topo da cabeça para equilibrar cestos, a almofada circular diminui pressão e previne aventuras inclinadas na encosta.
Os estudiosos ainda discutem se fartar descreve sensação individual ou padrão social de saciedade. Você confere seu peito, o corpo e a alma concordam. Você compara silêncio de agora com o de antes, antes era expectativa, agora é descanso, ambos sagrados, dois lados do mesmo cobertor manso. Fato histórico: após refeições uma bênção final agradecia, hoje o agradecimento parece espalhado na grama, colado às fibras numa cola de azeite. Você toca o cesto mais próximo, sente que a paciência do junco e a firmeza do pano aprenderam a língua do milagre sem barulho. Curiosidade: alguns deixam os cestos respirarem na sombra antes do transporte, ventilação amiga evita cheiros cansados e conserva a dignidade das porções guardadas. Historiadores debatem se o recolhimento aconteceu por grupos ou por corredores. Você nota que de qualquer modo a equidade encontrou o caminho curto entre fileiras. Você confere as mãos, cheiro de pão, azeite, lago, perfume de história recém-escrita. Às vezes a memória usa ingredientes simples para durar muito. Fato histórico: em colheitas deixar cantos para pobres era lei, hoje o espírito é parecido, nada se desperdiça, tudo encontra alguém precisando. Você ajuda a erguer um cesto, o peso não pesa mal, é como carregar promessa, sobra que não humilha mas anuncia cuidado prolongado. E diante dos 12 você aprende a lição final: sobriedade também é milagre, a surpresa chega na medida certa e o coração descansa. Seção 10. A luz se inclina em mel sobre a encosta e você sente o corpo aceitar a tarde como se joelhos e pensamentos assinassem trégua. Os grupos se desfazem devagar como ondas recuando, ninguém corre, ninguém precisa, quem tem pressa num lugar onde o suficiente finalmente aprendeu seu nome. Você ajuda a descer cestos até o caminho, junco rende baixinho feliz, parece que até a fibra entendeu a história e decidiu repousar. O lago respira prata, remos começam a tocar água, as barcas falam aquela língua antiga de madeira e ritmo que ensina silêncio a ouvir. Fato histórico: pescadores do Quinere preferem sair à noite com lâmpadas de barro atraindo cardumes à superfície, prática comum que administra vento, estrelas e paciência. Curiosidade: alguns protegem a chama com concha perfurada reduzindo sopros, engenharia humilde que salva jantares e reputações em noites mais temperamentais do lago. Os estudiosos ainda discutem se esta encosta foi Tabga ou perto de Betsaida. Julias, tradições, mapas e ruínas negociam memória com argumentos pacíficos. Você caminha em descida suave, sandálias conversando com pedras, cada passo organiza pensamentos e a noite se aproxima sem exigir contrapartida além de confiança. Um pastor recolhe o rebanho com assobio baixo, você sorri lembrando que mansidão funciona com ovelhas, gente pelo visto com milagres também. O menino do cesto passa correndo agora mais leve que a brisa, missão cumprida, lição guardada, generosidade pequena cresceu mas continua cabendo no bolso. Você nota um ajudante amarrando o pano cruzado X contra o vento, ergonomia caseira aprovada por ombros que já carregaram amanheceres suficientes. Um idoso comenta que dormir depois de pão e paz é receita garantida, você acredita sem pedir fonte, raro privilégio em discussões de mesa. O cheiro de azeite fica na pele, quando a brisa passa parece bênção remanescente, memória olfativa assinando presença para horas mais silenciosas. Você lembra dos jarros de pedra em Caná, do cálculo de Filipe, do cesto do menino da grama macia, peças soltas viram tapeçaria coerente. Os remos começam seu metrônomo, plash plash plash, cada batida garante uma frase de descanso, o lago escreve poesia auditiva para corações cansados. Você encontra um lugar de pedra lisa, senta, a encosta vira poltrona de mundo antigo, o céu prepara a primeira estrela com diplomacia. Uma mãe ajusta mantos, prende risos no cabelo da criança, o dia dobra sua borda sem rasgar, costura firme de providência o segura inteiro. Um vendedor ambulante oferece tâmaras tardias para a sobremesa teológica, você ri baixinho, piada leve aprovada pelo conselho local de humor devocional responsável. Você respira mais fundo, o corpo entende a pauta agora é descompressão, as colinas curvam o som e o vento assina como maestro paciente. O sol quase indo envia bilhete dourado na água, a resposta vem em círculos como se peixes fossem pontuando amém com barbatanas. Você passa a mão na grama, ela devolve frescor, chão e pele fazem acordo silencioso, hoje ninguém vai discutir quem sustentou quem. Um amigo comenta que milagres não têm pós-créditos, tem pós-silêncios, você concorda, especialista recém-licenciado em assistir finais mansos sem pressa de aplauso.
A primeira estrela parece tímida, os pássaros encerram o expediente com coro discreto, o lago recolhe brilho como quem arruma a mesa antes de dormir. Você fecha os olhos um instante, nenhuma visão extraordinária, apenas paz, às vezes o extraordinário é exatamente isso, nada faltar onde doeu. A lembrança dos 12 cestos repousa por perto como luas de junco, símbolo e logística cochilam lado a lado, amigos de longa conversa. Você toca o manto e agradece por tecidos simples, foram cadeira, toalha, bandeja, objetos humildes têm currículo respeitável nas histórias que duram. Um barqueiro acende a lâmpada de barro, chama pequeno oceano suficiente, luz de mão que recorta a noite e orienta passos dentro do peito. Fato histórico: tributos de pesca eram recolhidos em espécie ou moeda conforme a cor do local, nada foge da contabilidade quando o império tem sono leve. Curiosidade: alguns marinheiros levam pedrinhas lisas como lastro de bolso lembrando a casa, superstições mansas que funcionam como poemas que pesam quase nada. Os estudiosos ainda discutem se a multidão incluía viajantes da Decápolis, sotaques de antes sugerem sim, o vento políglota não corrigiu ninguém esta tarde. Você se levanta, sente o corpo aceitar, cada músculo devolve recibo do descanso, o coração assina abaixo satisfeito com o prazo estendido. Um cachorro de aldeia decide acompanhá-lo por 30 passos, guarda silencioso salário em afagos, auditoria canina declara a noite oficialmente segura. A estrada de volta parece mais curta, talvez porque preocupação cansada pesa o dobro na ida, agora alívio conduz e o chão coopera. Você pensa em quem ficou em casa, amanhã as sobras chegarão em cestos, há milagres que preferem viajar à noite discretos sem anúncios. O rumor do lago diminui, a encosta vira sombra, o céu abre o cofre escuro e moedas de luz pingam sem pressa generosas. Você lembra do toque nos cestos, do sal nos dedos, do azeite na ponta da língua, memória é refeição que continua alimentando. Uma piada ainda cabe se sobrar muito, me chama, o amigo sorri, humor pequeno é travesseiro para conversas quando a noite já cochila. Você passa por um marco de pedra, ele segue calado diligente, marcos não aplaudem, apenas lembram que o caminho existe ontem, hoje e amanhã. Ao longe uma lamparina acesa numa janela, promessa doméstica de sopa e pausa, lares também multiplicam pão às vezes apenas diminuindo o barulho. Você decide levar para casa 3 coisas: gratidão, o ritmo mais lento e a alegria discreta de partilhar, bagagem leve que resolve perigos invisíveis. No bolso da alma uma frase curta foi suficiente, ela pesa menos que moeda e compra mais que tudo que preocupava pela manhã. O menino do cesto reaparece agora com sono, ele boceja, herói sem estátua, você reconhece alguns monumentos, preferem travesseiros a praças. Você encontra o cruzamento que desce à beira d'água, barcas balançam como berços, quem nasce do lago aprende a embalar a própria memória. Fato histórico: o Shabat, quando chega a calma, ofícios reorganiza passos, hoje não é Shabat mais, a alma já pratica o ensaio do descanso. Curiosidade: alguns penduram pequenos sininhos no bordo da barca, tocam com a marola e avisam posição na escuridão, música útil, gentil e navegável. Os estudiosos ainda discutem se grama verde sugere final de março, a estação explica a maciez sob as capas, você agradece essa providência botânica. Você encosta num olival, troncos retorcidos abraçam a noite, azeite nas lâmpadas, azeite no pão, a árvore sorri, mãe de muitos descansos. O vento muda de lado e vira cobertor, você se cobre de silêncio e acha que é o tecido mais caro de todos. A maré do pensamento recua, ficam conchas de frases simples: obrigado foi suficiente, amanhã também terá cuidado, 3 conchas, uma algibeira e paz. Você caminha os últimos passos antes do vilarejo, portas fecham, vozes baixam, o mundo aprende modos de biblioteca quando a esperança precisa dormir. Agora desaceleração, respire por 4, solte por 6, deixe o corpo reorganizar arquivos do dia, o coração arquiva fome na pasta, cuidado. Se alguma tensão ficou nos ombros, libere devagar, imagine as colinas, a grama, os cestos vazios, vazios belos prontos para receber o amanhã. Você ouve outra vez os remos lá longe, cada batida é uma mão dizendo calma, o lago trabalha turno extra para embalar pensamentos. Feche os olhos sem medo, ninguém corre aqui, até o relógio das estrelas tolera atrasos de sono, a noite assinou que esperará por você. Se memórias inquietas baterem à porta, ofereça pão pequeno e um gole d'água, memórias saciadas sentam, escutam e muitas vezes dormem primeiro que você.
Lembre do garoto e do cesto, do pouco oferecido, do muito que se tornou suficiente, repita por dentro: eu recebo, agradeço, repasso, descanso. O quarto escurece como o lago depois da última lamparina. Imagine que a janela é Galileia e o ventilador vento. Paisagens trocam nomes para ajudar. Se o dia foi pesado, aceite que colinas verdes ainda existem, caminham até você quando você não consegue ir, elas conhecem atalhos gentis. Deixe uma mão sobre o peito, sinta o ritmo, diga ao corpo que está seguro, a alma entende quando a palma fala sem palavras. Amanhã terá suas contas, seus denários e pedágios, hoje a planilha fechou em paz, a auditoria superior aprovou, nenhum recurso será necessário até amanhã. Guarde 3 imagens para sonhar: a bênção subindo manso, os cestos voltando cheios, a água acendendo prata, são chaves que abrem portas silenciosas. Se você despertar no meio da noite, não brigue, ouça os remos imaginários, eles sabem trazer você de volta à margem do descanso. E quando o sono chegar, deixe que ele multiplique descanso como pão, cada minuto virará porção e o coração recolherá 12 cestos de calma. Agora apague a última lamparina, a noite cuidará da vigília, há pão suficiente para sonhos e silêncio bastante para guardar seu nome. Fim do roteiro. Bons sonhos.